Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu vou trazer um conteúdo um pouco diferente para vocês. Diferente, eu falo dos conteúdos tradicionais da farmacologia e desde o ano passado eu trago esse conteúdo, até porque nós vemos uma busca cada vez maior das pessoas por medicamentos e tratamentos complementares, né? Não alternativos, mas integrativos e complementares que agreguem ao tratamento tradicional, ao tratamento nosso alopático e são fármacos que têm trazido muitos benefícios, a maioria deles de origem natural, e tem trazido muitos benefícios para as pessoas, até porque a maioria deles tem pouco ou nenhum efeito colateral. Então vocês vão se deparar cada vez mais com essas medicações e eu acho importante que vocês compreendam o mecanismo e o funcionamento dessas medicações, até porque vocês vão precisar fazer orientação para as pessoas, né? Prestar orientação, educação em saúde, saber orientar o que tem e o que não tem evidência científica. Então, eu vou trazer o conteúdo hoje de fármacos integrativos e complementares. Bom, então primeiro eu trago aqui alguns conceitos que são conceitos famosos que nós temos para vocês compreenderem um pouco dessas terminologias, né? Passarem a poderem debater, a poder conversar com as pessoas, com outros profissionais de saúde, compreendendo esses termos, esses conceitos. O primeiro termo que eu trago é a alopatia. Alopatia quer dizer tudo aquilo que se relaciona com a medicina tradicional. Então, os nossos medicamentos disponíveis na farmácia, que são medicamentos que não são medicamentos de origem natural, que são medicamentos sintéticos, eles são prescritos no tratamento da medicina tradicional, onde o paciente que apresenta um sinal, um sintoma, procura um médico, ou tem alguma situação de emergência, passa por um médico e ele vai receber então a orientação com tratamento e o tratamento farmacológico. E ele vai em busca então de consumir esses medicamentos que são sintéticos. A alopatia, ela lida com medicamentos produzidos em laboratório que tem o objetivo de combater o sintoma. O sinal e o sintoma que aquele paciente está apresentando. Diferente da medicina alternativa que nós temos. Esses medicamentos sintéticos, eles são produzidos quase 100% ou 100% em indústrias e em largas escalas. Então, nós temos medicamentos como, por exemplo, vou citar alguns nomes comerciais para vocês compreenderem. Então, nós temos Dorflex, Anador, Torcilax, Ibuprofeno. Todos esses medicamentos que nós já vimos, inclusive, os medicamentos antihipertensivos, como a losartano, atenolol, propanolol, os medicamentos diuréticos, como a hidroclorotiazida, a furosemida, os medicamentos gastrointestinais, como a ranitidina, a cimetidina. Então, todos esses medicamentos, esses fármacos que nós temos visto, eles são produzidos em milheiros por máquinas comandadas por profissionais técnicos em laboratórios e indústrias. Já na medicina alternativa, como por exemplo eu trago aqui a homeopatia, que é talvez uma das mais famosas, né, que nós temos e mais polêmicas, os medicamentos na homeopatia, eles não vão ser produzidos em indústrias e em largas escalas. Esses medicamentos, que geralmente têm origem natural, eles são produzidos de uma forma manufaturada. O que significa isso? São medicamentos que são, desde a prescrição, eles são pensados no paciente como um indivíduo único e não como mais uma pessoa ali que tem um mecanismo, um organismo que funciona igual a todo mundo. Nós sabemos que cada pessoa em particular tem as suas particularidades no seu organismo. Então, por exemplo, as enzimas hepáticas que metabolizam os medicamentos,
Algumas pessoas não produzem algumas enzimas, outras pessoas até produzem aquelas enzimas, mas não conseguem fazer metabolização. É só um exemplo para vocês compreenderem que, apesar de nós termos os mesmos órgãos, né, nós temos um padrão para o organismo, nem sempre esse organismo responde da mesma forma. Então, geralmente, o organismo vai responder de forma diferente entre pessoas diferentes. Então, os medicamentos da medicina alternativa à alopatia, como por exemplo a homeopatia, são medicamentos que são voltados a tratar o indivíduo e não tratar o sintoma, como na alopatia. A homeopatia, por exemplo, trata o indivíduo. O princípio da homeopatia é tratar o indivíduo pelo semelhante. O que significa isso? O termo homeopático, ele remete ao termo de similitude, ou seja, de semelhança. Então, é como se você tratasse a doença com doença. Existe até um ditado que vamos supor, o ditado faça isso ou ingira isso em doses homeopáticas. O que quer dizer isso? Claro que as pessoas mais novas podem não ter escutado esse termo, mas o que significa isso? É em doses milimetricamente, milesimamente fracionadas. A denominação do termo homeopatia, ele vem do termo símil, que é de semelhante, e sofrimento. Então, você trata pelo princípio da semelhança, você trata o indivíduo com a substância, com o medicamento que remete ao sofrimento que aquele indivíduo está passando. Então, a homeopatia é uma ciência que muitos tratam como pseudociência, mas por que eu falo que é uma ciência? Porque existe evidência científica. Então, embora vocês vão escutar muitas vezes que a homeopatia não funciona, nós temos que sempre lembrar daquela briga que eu sempre falo dos interesses financeiros das indústrias farmacêuticas. Então, se eu posso ficar tratando o sintoma por muito tempo, é muito mais interessante para a indústria farmacêutica do que curar o indivíduo com um medicamento natural. Ou seja, então, a homeopatia, em resumo, ela trata o indivíduo como um ser único, utilizando substâncias que são semelhantes, que têm um efeito semelhante ao que o sujeito enfermo apresenta. Então, os medicamentos homeopáticos não vão ser iguais para todas as pessoas. Por isso que tem uma eficácia, se encontra uma eficácia tão grande. Então, embora as pessoas falem que a homeopatia não é uma ciência, vocês vão escutar ou já devem ter escutado muitas pessoas que se curaram de algumas condições. É claro que não é 100%, nunca é 100%, mas de pessoas que somente se curaram de uma situação, pode ser um sofrimento emocional, um sofrimento físico, as doenças respiratórias, as doenças cardiovasculares, que são muito comuns, que tem muito, na verdade, que numa visão metafísica tem muita associação com as emoções, porque nós não podemos dissociar o indivíduo, as emoções do físico. É muito difícil você conseguir dissociar, não ter nenhum tipo de associação. Então, esse é o princípio da homeopatia. Então, muitas vezes vocês vão escutar pessoas falando que tentaram tratar com a nossa medicina tradicional, com a alopatia, e não resolveu. E daí, somente quando procuraram um médico homeopata que conseguiram se curar daquele problema. Os medicamentos homeopáticos, eles vêm nessa forma de apresentação. Eles são diluídos em água destilada, tá? Ou uma solução hidroalcoólica, ou seja, ele tem somente uma porcentagem, geralmente 30 ou 10% de uma solução uma solução alcoólica, onde vem diluído o medicamento. Essa solução, então, é o veículo que nós falamos. É o veículo que vai carregar esse medicamento. Nós temos também em forma de tabletes, em pó, que vem nesses papeizinhos preparados, né? Vem higienizados, tudo certinho. E também temos os glóbulos, que eles têm que ser, que são esses aqui, que eles são dissolvidos na boca.
Isso é muito bom para o público pediátrico, né, para os pacientes pediátricos. As crianças elas apresentam muitos sinais e sintomas que são fruto do comportamento, das alterações de comportamento ou dos traumas que elas passam durante essa infância. Então, esses medicamentos, eles têm um leve sabor adocicado, né? Essa forma de apresentação em glóbulos. Então, é muito bom para as crianças, que geralmente é difícil, né? É mais difícil você administrar medicamento. No Brasil, desde 1980, a homeopatia é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho de Medicina e ela foi incluída em 2006 no Sistema Único de Saúde, junto à inauguração da política das práticas integrativas e complementares. Hoje nós temos 29 práticas integrativas e complementares incluídas na política e autorizada pelo Sistema Único de Saúde para ter à disposição da população. Mas depende também da gestão do município, eu estou falando do secretário de saúde, do prefeito, não, por que não, e dos profissionais de saúde, em elaborarem um projeto municipal e apresentarem ao Ministério da Saúde para que venha o repasse financeiro para contratar esses profissionais, tá? Então, desde 2017, o Ministério da Educação incluiu como disciplina obrigatória na graduação do curso de graduação de farmácia a disciplina da homeopatia, por conta do crescimento, então, pela procura, né? Do crescimento da procura desses medicamentos. Nós temos também os medicamentos fitoterápicos, e aqui eu gostaria de chamar a atenção porque muitas pessoas acham que os medicamentos fitoterápicos, eles são, por ter derivação de produtos que nós retiramos da natureza, por não serem sintéticos, muitas pessoas acham que ele não precisa, que ele não passa, que ele é como se fosse um placebo. Mas isso é errôneo de pensar, porque o medicamento fitoterápico que chega na prateleira de uma farmácia, por exemplo, ou de uma loja de produtos naturais, ele precisa ter passado por todos os testes que a Anvisa determina, todos os testes de eficácia, de produção e de qualidade. Então, medicamentos que são realmente fitoterápicos produzidos de plantas medicinais, eles precisam passar por testes de certificação. Um medicamento fitoterápico ele pode vir na forma de apresentação de um suco, de uma cera, de uma pomada, uma tintura, que é a extração do princípio ativo daquela planta, um exudato, um óleo, um extrato, ou então uma cápsula, pode vir em nas mais variadas formas de apresentação. São medicamentos industrializados, porém não sintéticos, e eles têm legislação específica para fitoterápicos. Então, sempre que vocês forem consumir ou orientar o consumo, orientar, por exemplo, a população, as pessoas, os pacientes, sobre o consumo dos medicamentos fitoterápicos, precisa ver na embalagem se ele tem regulamentação da Anvisa. Chás, medicamentos que são homeopatias e que são frações de plantas medicinais não são considerados fitoterápicos. Como exemplo comum de fitoterápicos, eu trouxe aqui esses próximos medicamentos, que são principalmente a passiflora, que é da flor de maracujá. A passiflora é um medicamento fitoterápico extraído da flor do maracujá, que é a passiflora incarnata. É mais conhecido como Ciacalme, que é medicamento recomendado para ansiedade, crises de ansiedade. É claro que precisa ser medicamento orientado por um profissional de saúde capacitado. E
Antigamente, eu coloquei aqui que não só os índios, mas as populações utilizavam a passiflora para fazer um cataplasma. Cataplasma é uma forma tipo emplastro, uma pasta para acelerar a cicatrização de contusões, porque a passiflora ela tem o potencial calmante muito intenso. Então, não calmante só do sistema nervoso, mas também da pele e dos seus tecidos. E eu trouxe também como exemplo, muitas pessoas já ouviram falar, o ginkgo biloba, que é uma medicação que é bastante recomendada para o público idoso, mas muitas pessoas têm utilizado hoje porque é um medicamento nootrópico. O que é uma substância neotrópica? Uma substância neotrópica são substâncias que têm ação encefálica, ação cerebral, e são medicamentos indicados para aumentar o foco, a atenção, a memória e o raciocínio. Também são medicamentos indicados para casos de transtorno da ansiedade generalizada e transtorno, o famoso TDAH, né, que é a dificuldade de concentração, o transtorno do déficit de hiperatividade e também em pessoas com depressão ou pessoas com um transtorno de ansiedade. Bom, também temos o exemplo aqui do tamarine, né? Que é o tamarine, ele tem o princípio ativo, medicamento fitoterápico. O princípio ativo dele é o sene, né? Algumas pessoas já podem ter ouvido falar que o chá de sene é uma medicação laxativa, laxante, que é a Cassia angustifolia, e é um medicamento que tem um efeito laxante muito potente. E o tamarine, ele vem em diversas formas de apresentação, como cápsula, comprimido ou até sachê de pasta. Nós temos também a famosa arnica, que é a Lycnophora ericoides. A arnica, ela tem um potencial anti-inflamatório muito intenso, por isso ela é muito utilizada em géis e pomadas para contusão ou dores musculares e articulares. Essa é a planta da arnica e ela é uma planta que nasce em cerrados e ela não gosta muito de água. A Organização Mundial da Saúde recomenda a utilização dos fitoterápicos, inclusive ela recomenda fortemente a especialização em medicamentos fitoterápicos dos profissionais de saúde e ela reitera que são substâncias que têm origem em plantas medicinais, totalmente ou parte dela, e formando um extrato total, ou seja, a extração é completamente retirada de plantas medicinais. Nós temos uma política e um Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do Ministério da Saúde. Essa política, ela orienta e ela traz recomendações, então, para o acesso e uso seguro e racional de plantas medicinais e fitoterápicos. Por isso eu falo que existem inúmeras evidências científicas para esses produtos e não podem ser tratados simplesmente com placebo, porque nós temos também, assim como medicamentos sintéticos, nós vamos ter contraindicações e efeitos colaterais. Então, por exemplo, um medicamento tamarine, né, que é a Cassia angustifolia, é um medicamento laxativo. E se vocês lembrarem da aula de medicamentos que atuam no sistema gastrointestinal, vocês vão lembrar que as cólicas intestinais, a dor intensa, a desidratação, né, a perda de potássio, perda de minerais, são alguns efeitos colaterais dos medicamentos laxativos. Aqui não vai ser diferente. Não é porque não é um medicamento sintético, produzido em laboratório, em larga escala. Aliás, apesar de que esses medicamentos são produzidos em laboratório em larga escala, né? Mas por não serem medicamentos sintéticos, muitas pessoas acham que não vão ter efeitos colaterais, mas nós temos sim os efeitos colaterais. Nós temos também, então,
as essências florais, que são medicamentos extraídos de flores da natureza, geralmente são flores mais raras. Nós temos várias linhas das essências florais, o mais comum são os florais de Bach. As essências florais foram introduzidas em 2018 na lista de práticas integrativas, né, que eu comentei, na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, fazem parte da medicina alternativa, medicina integrativa e complementar. Infelizmente, a comunidade médica não reconhece como uma forma de tratamento médico e os cursos de medicina, então, eles não ministram as essências florais como uma disciplina nos cursos de graduação de medicina e também das outras áreas da saúde. Por quê? Existe uma linha de pensamento de que a preponderância, então não é a falta de evidência científica, mas talvez a falta de evidências seguras que fazem com que essa linha de pensamento não acredite que as essências florais ofereçam um efeito diferente do placebo, ou seja, eles tratam as essências florais como um medicamento placebo. Então, os florais de Bach, eles existem desde 1930, em média. Eles tiveram origem na Inglaterra. Essa foto é foto do Instituto Bach, na Inglaterra, e esse é o Dr. Bach. E ele já fazia experimentos com essências extraídas das flores pelo método da fervura, ou seja, ele fervia... Aqui não tem, mas ele fervia em potes, em panelas, essas flores, e testava o efeito das essências que ele retirava. Hoje nós temos métodos de produção mais moderno, né, que não é feito nessa forma de fervura, é extraída em laboratório, então essas essências são extremamente diluídas, que formam essas substâncias que são concentradas em frascos, e dessas substâncias pode ser utilizada até 6 em cada manipulação em um frasco âmbar, que é esse frasco escuro, né? Porque para proteger da luz solar, porque são medicamentos, são fármacos fotossensíveis. E aí, numa solução, essas essências são diluídas numa solução que nós chamamos de brandy, ou álcool e água, que é aquela substância aquosa e etílica que eu falei para vocês lá no começo. Essa substância, ela é o veículo, e nós temos 38 essências à base de plantas e flores, descobertas pelo Dr. Eduard Bach. Essas aqui são as 38 essências que existem, então, dos florais. E aí, utilizando até 6 essências em um frasco e completando com a solução etílica aquosa, nós temos a elaboração de um frasco. Como que o Dr. Bach descobriu a eficácia, então? O primeiro medicamento a primeira combinação que ele testou é esse floral que chama Rescue, que a tradução é resgate. É um floral emergencial composto de 5 ou 6, agora eu não tenho certeza, não me lembro, 5 ou 6 essências para situações emergenciais, que podem ser ingeridas ou podem ser passadas atrás da orelha, em feridas ou então no punho, tá? Essa é a orientação original. Bom, então, em um acidente de barco, quando um homem sofreu esse acidente, ele teve uma crise nervosa muito intensa, o Dr. Bach tinha um frasco do Rescue e ele colocou na boca dele e rapidamente ele se acalmou. Então, os florais, eles são fortemente recomendados, principalmente para situações clínicas que envolvem distúrbios e transtornos emocionais, como a ansiedade, a depressão, sentimento de culpa, sentimento de impotência, diversos sentimentos pode se aplicar à combinação dos florais de Bach. Então, hoje, o Centro Bach, né, o Bach Centre, que é inglês, né, que é lá da Inglaterra, eles oferecem, inclusive, um curso por correspondência, onde eles enviam os livros para quem tiver interesse.
Qualquer pessoa pode fazer a formação como um curso livre, mas sempre se orienta que de preferência seja um profissional da saúde. Então, professor, enfermeiro pode fazer o curso de formação para prescrever florais? Sim, pode. Pode procurar então o site do Bacentre e entrar em contato com eles demonstrando interesse em fazer essa formação. Outros cursos e especializações que eu trouxe para vocês aqui a nível de informação e não curiosidade para quem tiver interesse, porque geralmente as pessoas têm interesse em fazer esses cursos e não sabem de onde procurar. Então, nós temos em Curitiba o CPGEX, que é o Centro de Pós-Graduação e Extensão da Faculdade Espírita. Não é porque é espírita que tem nada a ver com espiritualidade, não é isso, é só o nome da universidade porque é a linha de pensamento que eles seguem. Mas eles oferecem o curso de especialização em fitoterapia, onde tem uma carga horária de pelo menos 360 horas. Lembrando que para ser especialização, essa é a carga horária mínima, 360 horas. Essa é a grade curricular que eles trazem, então, e quem faz essa especialização se torna apto a prescrever medicamentos fitoterápicos. É isso, pessoal. Essa aula, ela é mais curtinha, ela vai ser mais curtinha, tá? Eu trago mais a nível de informação mesmo e conhecimento para vocês não terem esse conteúdo passado batido, porque vocês vão encontrar cada vez mais pessoas, até da nossa própria família, né? Que muitas vezes precisam, muitas vezes pedem uma orientação, e eu acho importante que nós, enquanto educadores em saúde, saibamos orientar as pessoas em relação aos medicamentos fitoterápicos, homeopáticos e todas essas linhas da nossa medicina integrativa, que é a medicina que hoje tem caminhado muito junto com a medicina tradicional. Eu fico à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida em relação a esse tema e temas anteriores, e nós nos contatamos então por e-mail. Um abraço, fiquem com Deus.